dia a todos, aqui é Matheus Martins, do Madrugada Noticial. Estamos aqui para falar sobre o vírus West Nile. Sendo assim, vamos ouvir o que os especialistas têm a nos dizer sobre ele. O vírus foi identificado em 1937 em Uganda, na África, na província de West Nile, daí o surgimento do nome. Uma hipótese para a disseminação no continente americano se dá devido às aves migratórias e ao transporte legal ou ilegal de pássaros. Em Nova York, no ano de 1999, ocorreu uma epidemia da doença, o que contribuiu para a disseminação ao longo do continente. Já no Brasil, no estado do Piauí, surge o primeiro caso em 2014. Um homem de 52 anos de idade adquiriu a doença da forma neuroinvasiva. Casos registrados em animais também foram notificados no estado de São Paulo, Espírito Santo e Ceará. O West Nile, conhecido como vírus da febre do Nilo Ocidental, compartilha a mesma família que o vírus da dengue e da febre amarela. O vírus possui em sua estrutura um envelope composto por lipídios. Este envelope é responsável por envolver o material genético do vírus, que é RNA. O RNA permite uma replicação mais acelerada do vírus. Neste mesmo envelope estão aderidas a proteína M e proteína E. Elas são responsáveis pelo reconhecimento das nossas células e pela replicação do mesmo. Existem também algumas proteínas que não estão aderidas ao envelope. Essas proteínas são responsáveis por diminuir a nossa resposta imune. O vírus do West Nile tem seu ciclo de vida iniciado quando um mosquito pica uma ave silvestre infectada, sendo ela o hospedeiro natural da doença. Por acidente, o mosquito pode acabar picando humanos e equinos, o que vai causar a doença de uma forma mais branda nessas duas espécies. O que acontece é que quando o mosquito picar humanos e equinos, eles serão os hospedeiros terminais, ou seja, a doença não será mais transmitida para ninguém quando o mosquito picá-los. Após a picada do mosquito infectado, a replicação inicial do vírus vai se iniciar ali nas células da pele e a disseminação sistêmica, ou seja, para o corpo, ela vai ocorrer tanto pelos vasos linfáticos quanto pelos vasos sanguíneos. E também, depois disso, pode ocorrer uma invasão no tecido, no sistema nervoso. Isso ocorre por conta da preferência do vírus por esse tecido, o que gera o desenvolvimento de uma forma invasiva do tecido neurológico. Isso pode ocorrer ali após uma semana da infecção. Agora, falando um pouco sobre as manifestações clínicas. Cerca de 80% dos casos vão ser assintomáticos, ou seja, não vão apresentar nada, nenhum sintoma, nenhum mal-estar e nada relacionado. Os outros 20% dos casos vão apresentar formas assim, sintomas leves, como náuseas, vômito, febre, dor muscular, típico de uma febre. E mais raro ainda, cerca de 1 em cada 150 casos, ou seja, menos de 1% dos casos vão desenvolver uma doença neurológica grave, que pode acarretar uma meningite asséptica, uma encefalite ou até uma paralisia facial aguda. Porém, esses casos mais graves estão relacionados a um paciente, a um hospedeiro que já tem um sistema imune comprometido previamente ou uma pessoa já com a idade mais avançada. Não existe tratamento específico para o vírus. Porém, quando os sintomas forem identificados, existem alguns cuidados que são recomendados a serem tomados, como, por exemplo, o descanso, o repouso e a reposição de líquidos. Porém, já em casos mais graves, existem algumas circunstâncias que façam com que os pacientes sejam hospitalizados, assim recebendo o suporte necessário, como, por exemplo, respiração artificial e alguns medicamentos para que outras infecções sejam evitadas. Sobre prevenção, existe uma vacina para equinos na qual auxilia no controle da reprodução do vírus. Porém, essa vacina ela não existe para seres humanos. Com isso, o que devemos fazer é tentar evitar a picada do mosquito. Dessa forma, existem ações que são recomendadas para essa prevenção, como, por exemplo, uso frequente de repelente, roupas que cobrem a maior parte do corpo, telas nas janelas e também evitar água parada, que são uma forte fonte de reprodução dos mosquitos. Boa tarde, estou aqui no plantão da Madrugada e vim fazer umas perguntas para o Sr. Charles sobre a doença do vírus do Nilo Ocidental, para ver se ele conhece ou se ele já ouviu falar sobre essa doença.
Sr. Charles, você já ouviu falar sobre essa doença ou não? Sr. Charles, você sabia que os pássaros são o hospedeiro definitivo e o reservatório do vírus? Sr. Charles, você sabia que essa doença passa para os seres humanos de forma acidental pela picada do mosquito? Por fim, Sr. Charles, o que você achou da entrevista? Esse foi o Plantão Madrugada com o Sr. Charles. Agradecemos muito a audiência de vocês. E com isso chegamos ao fim do nosso plantão. Quero agradecer aos especialistas que compartilharam seus conhecimentos e desejar um bom dia a todos os espectadores. Now the world